Me fala uma coisa, você, a primeira vez que a galera te viu foi aquela vez no Jô, Sim. quando tudo aconteceu. Mas como é que foi antes disso? Como é que você chegou ali? Eu, na verdade, eu nunca quis ser ator. Eu nunca quis ser artista. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Mas, olhando hoje, era óbvio que eu queria ser ator e queria ser artista. Mas é que eu não tinha... Você não sabia o que queria? Eu sempre fiz teatro na escola, sempre fiz... fazia peças na escola. Eu sempre fui muito falante, aparecido. Expansivo. Sempre gostei muito de contar história, muito expansivo. Na infância toda, na adolescência inteira. Então, eu sempre fui essa pessoa. E mesmo depois que terminou a escola, eu ainda fazia uns cursos de teatro. Mas eu não falava assim, eu quero fazer esse curso, que daí eu vou me profissionalizar, e aí eu vou... Eu fazia porque ali eu me sentia muito bem. É lógico, eu tinha uma cabeça mais aberta nesse sentido, assim. Eu venho de uma coisa muito tradicionalzinha, quadradinha, Faria Limer. Então, eu olhava aquele grupo de teatro e pensava, nossa, que lugar é esse? Que ótimo tá aqui. Eu posso trabalhar de camiseta? De chinelo, né? Eu posso trabalhar sem camiseta. E aí, mas mesmo assim, eu me formei na escola e fui fazer faculdade de administração. Que é muito aquela faculdade que quem não sabe muito o que é da vida, faz porque, no fim das contas, serve para alguma coisa. Sim, engloba muitas coisas aí. E eu estava adorando a faculdade, inclusive. Eu estava indo muito bem. Eu odiava matemática, por exemplo, na escola. E na faculdade tinha lá dados, estatísticas. Eu gostava daquilo. Contabilidade, eu achava aquilo meio interessante. Mas eu estava meio fadado a ser o engraçado do trabalho. Aquele cara que na festa de Natal ia fazer umas piadocas, ia subir E a galera mesa. aqui assim, chegou o Fábio. O tiozão do O pavê. tiozão total. Eu seria essa pessoa que daí um dia iria na empresa, um artista, e o pessoal fala, cara, o Fábio também é muito engraçado, sabe? Ele imita aqui, ó, ele imita, exatamente. Então eu ia ser essa pessoa. E na faculdade, na SPM, eu tava sendo já essa pessoa. Porque eu ficava nos intervalos fazendo piada pra todo mundo, eu narrava jogos como o Paulo Bonfá e o Bianchi faziam, que eu era muito fã, sou fã, mas naquela época eu era fã do Rock Bola, então eu narrava os jogos da faculdade, como eles narravam, da MTV, sacaneando né? as pessoas. Da MTV. Eu imitava e fazia umas imitações de Paulo Maluf, olha só. E uma pena que eu perdi isso, eu não sei mais imitar as pessoas. Eu adoraria imitar, sei lá, fazer um Alexandre Frota, fazer alguma coisa assim. Ia agregar, né? Me ajudava ali a fazer uma Zé Graça com o povo. E eu fazia umas imitações também da minha cabeça, da Monga. Aqui é Conga, mulher gorila, ou é a Monga? Monga. Aqui no Rio é a Conga. Aí fala Monga, o pessoal acha, inclusive, que é meio politicamente incorreto falar. Eu falo, não, mas aqui em São Paulo é a Monga. Era a o Monga. nome dela. Mas no Rio é a Conga. Ah, Conga. A mulher gorila. E aí eu fazia a narração da transformação da Monga. Era uma coisa muito louca. Eu fazia até na escola. Porque eu estudei na mesma escola durante a vida inteira. Da primeira série ao terceiro colegial. E no meio do terceiro, no Nossa Senhora do Morumbi. Que eu amo esse nome Nossa Senhora do Morumbi, porque Nossa Senhora tem tanto lugar pra ir, mas ela foi ao Morumbi. Porque ela sentiu que o Morumbi tava precisando dela. Morumbi tem uma Nossa Senhora só dele. Ela falou, será que eu tão vou longe que tem uma Nossa Senhora será só que eu pra vou pra isso? Eritreia salvar o pessoal? Não, eu vou ao Morumbi. Abençoar aqueles branquinhos, héteros, cis, todos riquinhos que estão na escola. E aí a Nossa Senhora do Morumbi, eu estudei lá, que era uma escola muito legal, de verdade. Era rodeada de árvore, de mato, assim, ainda é. E era muito gostoso de estudar lá. Eu estudei a vida inteira lá, mas obviamente... Manteve amigos? Muito, até hoje. Os meus amigos todos daqui, da infância, são hoje lá, porque eu estudei na mesma escola. E aí, só que no terceiro colegial, meu revolto, aqueles adolescentes imbecil, né? Como todo adolescente. Eu falei, não quero essa escola, tá muito chata, que eu quero mudar de escola. Em junho, eu decidi mudar. No último ano, no último semestre. No último semestre. E eu não tava nem indo tão mal de nota, assim, a ponto disso ser uma desculpa. É só porque eu cansei, não quero mais. Essas pessoas. E aí eu fui... Há 30 anos com os caras. Só que escola aceita alguém em junho do terceiro colegial? Só a mais podre aceita, só as piores. E eu fui estudar no ENDAC, que era uma escola que ficava ali no Morumbi também, na Cidade Jardim, ali perto da ponte. Só não tinha Nossa Senhora. Não tinha Nossa Senhora. E era uma escola só de repetentes, de gente perturbada, de pessoas que não tinham como estudar porque faziam, sei lá, ginástica olímpica e eram atletas e tinham que ir pra lá só pra passar de ano. E eu fui com meu amigo pra lá, meu melhor amigo, a gente falou, vamos mudar, vamos. Falei pro meu pai, eu quero mudar de escola. Ele falou, se a mensalidade for a mesma, pode. Meu pai não tava nem aí.
E aí eu mudei pro INDAC, que por acaso tinha um curso de teatro muito legal. Olha aí, Freud explica. Eu também fui fazer o curso de teatro do INDAC e me mudei pra essa escola, que era uma loucura essa escola. Era uma escola realmente assim, no meio da aula, de repente alguém começava a gritar assim, mortal, mortal, mortal. O professor, que isso, gente, mortal? Aí os alunos abriam as cadeiras, isso foi no meu primeiro dia de aula, as pessoas abriam a cadeira, aí uma pessoa, um aluno saía, vinha do lado de fora, saía correndo e dava um mortal dentro da aula, da sala. Tomou! E todo mundo... E aí eu olhei e falei, que lugar é esse? O que tá acontecendo? Mas combina com a sua personalidade. Muito! Eu amei aquele lugar. E assim, era uma casa. Então, Do nada? Era do nadão. E era uma casa. Então a gente tinha aula assim na sala. Eu tinha aula numa sala que tinha lareira. E aí um dia o professor de química distribuiu as provas corrigidas. Todo mundo, a gente não quer nem saber. Jogou na lareira e atirou fogo nas provas. O professor ficou muito bravo. A química aí, combustão. Um dia, eu lembro desse dia que a gente tava nessa aula de biologia, ou sei lá o que era, e um aluno levantou do nadão com uma pedra na mão, jogou na janela e sentou de novo. Então fez tipo, arrebentou a janela, sentou, o professor olhou e falou, quem foi? O cara, não sei não, professor, não sei o que foi. E eu olhei e falei, que louco. Só tinha doido? Só tinha doido. Tinha um cara que tinha caído um poste na cabeça dele e ele tinha um dreno, então ele não conseguia acompanhar a aula. Ele era o mais inteligente, ele não conseguia escrever, então tinha uma pessoa que ficava do lado dele escrevendo a matéria para ele, e o pessoal, e o poste, se não me engano, quem derrubou na cabeça dele foi um menino que jogou a pedra na janela. Era um caos, tinha um cara adepto ao vampirismo. Ele ia vestido de capota preta, com a cara toda branca, um cabelão grande, assim. Ele era adepto, ele acreditava no vampirismo. Não sei nem o que isso quer dizer exatamente. Eu acho que só deram o crédito de rolê aleatório pro Ronaldinho Gaúcho porque não conhecia a tua sala de aula. Meu Deus. Cara, era muito... Porque você Parece ia muito ganhar. que você tá inventando. Muito. E o que eu fazia nessa confusão? Eu narrava a Monga, a mulher gorila. No meio da aula do professor de matemática. Com certeza a diretoria analisou o currículo dele. Falou, dá. Esse aqui sim, se encaixa Não, aqui e na... eu fazia assim, pelo menos uma vez por semana, daqui a pouco eu fazia aquela narração, aquela locução. Eu fazia, durante o dia, ela é uma linda donzela, jovem e gentil. Mas quando a luz do sol se Jovem extingue, gentil. ela vira a monga. Aí eu fazia... Calma, monga! Peguem 1 quilo de alimento não perecível e fuja para as colinas. Eu fazia isso no meio da aula, aos berros. E as pessoas amavam isso e achavam muito louco. E eu lembro de um dia que a diretora bateu na sala de aula e abriu a porta e falou, Fábio, tudo bem? Desculpa atrapalhar a aula, gente. É que o MEC tá vindo aqui para fazer a avaliação. Você pode só hoje não fazer a monga? E eu falei, posso, Falou claro. pro menino, não joga pedra hoje, por favor. Não vem de vampiro. E o melhor foi que daí, eu falei, tudo bem, todo mundo achando muita graça. Aí deu umas 2 horas, ela abriu e falou, eles já foram, se quiser fazer, pode. Essa era a loucura. A diretora não queria que eu fizesse a monga naquele dia. Então essa foi uma escola... Não, mas até eles irem embora. Até Depois eles irem pode. embora. Isso eu achei Tranquilo. muito bacana da parte dela. Aí você se formou ali, foram só 6 meses. Foram só 6 meses de muita diversão. A gente ia, eu e esse outro menino, a gente ia na recepção, a gente falava, oi, eu queria... E a gente ficava parado assim, os dois, e a recepcionista falava, o quê? O que foi? A gente... O que foi? E a gente ficava 1 minuto parado na posição e seguia depois e falava com ela. E ela não entendia nada o que era aquilo. A gente ria muito. A gente era imbecil, lógico. O jovem TikToker tá fazendo dinheiro com isso. Tá vendo? E eu naquela época, nada. Só criando Que falta nos só fez no risadas. celular. E aí eu me formei nesse troço. E fui pra faculdade. Eu lembro que quando eu voltei na outra escola antiga pra conversar com os meus amigos, todos eram da outra escola. Mas lá você fez teatro, nessa escola daí. Nessa eu fiz, fazia à noite um curso meio pré-profissionalizante, assim, mas fazia 3 vezes por semana. Me apresentei, pessoas foram me ver fazendo abajur lilás de Plínio Marcos, eu fazia a bicha master, que era dona do lugar, maldosa, malvada. E é uma coisa muito louca, porque eu não sei por... é lógico, é porque eu era ator e não sabia. Mas quando... Tudo isso para dizer... Você vê que eu respondo longamente. Tudo isso para dizer, quando eu fui ao programa do Jô naquela tarde, eu fui com a faculdade, porque as pessoas da faculdade já sabiam que eu era engraçado, já sabia que eu gostava de aparecer, de fazer as piadas. Eu, no intervalo das aulas, eu ficava contando... Eu ia de grupo em grupo fazendo as minhas imitações dos normais. Eu escrevia texto dos normais e eles falavam, Fábio, conta aqui pra gente. Aí eu fazia ali um texto que eu tinha escrito na minha cabeça.
do Rui e da Vani, fazia, eles riam muito, que maravilha, haha. E aí eu ia para um outro grupo, que ficava ali no meio da quadra, e aí fazia para outro grupo, eu fazia, sei lá, para uns 10 grupos, umas apresentações assim. E como eles sabiam que eu era essa pessoa, aí um dia eu tava indo embora, e aí o cara me parou na quadra e falou, Fábio, amanhã a faculdade vai lá no Jô, assistir o programa, você não quer ir não? Aí eu falei, lógico, pô, o Jô, incrível, tá? Ele falou, de repente você pode fazer lá. E eu falei, não, então entrega seus textos pro Jô. Assim, eu pensei, pode ser legal entregar os textos pro Jô. Aí eu fui pra casa, imprimi os textos, no dia seguinte fui lá na faculdade e fui com os textos na mão e eu queria até achar isso, uma fita VHS que eu tinha gravado. Oh, meu Deus. Eu fazendo o Rui e a Vani. Pra mostrar. Pra mostrar, pra dar pro Jô e tal. E aí eu sentei na cadeirinha pra ver o Jô lá entrevistando pessoas e tal. E aí na hora eu pensei, cara, o Jô não vai ver isso. Imagina se o Jô vai pegar minha VHS do moleque que ele nunca viu na vida. O carro dele para na porta do estúdio. Ele não vai ver a minha VHS. Entendeu? E aí eu, nesse meio tempo, falei assim, realmente não adianta eu entregar isso pro Jô, não vai adiantar nada. Então eu vou pedir pra fazer lá na frente. Realmente é uma pessoa que não tinha a menor noção. Hoje, tendo um programa, eu penso, que loucura. Imagina se alguém me pede pra fazer lá na frente um negócio, o caos que é, tem que pedir autorização. E aí eu escrevi num papelzinho, eu rasguei meu texto, assim, escrevi num papelzinho rasgado, assim, Jô, gostaria de ter uma chance de mostrar um texto de minha autoria, baseado nos normais. E aí, quando deu o intervalo da gravação, eu saí do meu lugar correndo e fui lá até o Jô. A produção ficou apavorada, eu cheguei, o Jô, dei o bilhetinho, abracei o Jô, ele, tudo bem, tudo, Jô, tá aqui, obrigado. E aí a produção, ainda dei sorte que a produção não me expulsou, porque poderia ter me expulsado de lá. Claramente. Falou, amigo, você não pode fazer uma coisa dessa e tal. Me devolveu para um lugar, porque já estava no tempo de voltar a gravar. Foi no impulso, assim. Foi no impulsão. E eu pedi para fazer lá na frente. E aí eu voltei para um lugar, eu peguei o Jô num ótimo dia, o Jô leu aquele bilhete, deve ter achado curiosíssimo. E aí começou a filmar, eu vi ele conversando meio com o diretor ali, e aí começou a filmar. E ninguém viu que estava filmando, estava todo mundo conversando, porque ele fez, gente, por favor, aqui, eu recebi aqui um bilhete. E aí eu falei, caralho, ele vai ler meu bilhete. Fábio, é isso mesmo, Fábio? Eu estava ali, é isso mesmo, ele queria uma chance de fazer. Ele falou, bom, então tá bom, introdução pro Fábio. E a banda começou a tocar. Quando a banda começou a tocar, é que eu entendi, tá gravando. Porque eu achei que era, o Jô tá lendo aqui pra dizer, Fábio, depois você faz e tal. Sim. Nessa hora, onde estava seu cu? Por enquanto... Em que lugar do planeta? Ainda tranquilo. Eu fui ficando quente, assim. Eu fiquei quente. Eu lembro da sensação de estar ficando quente. O Jô me chamou... Mas eu fazia tanto aquela imitação dos normais, aquele texto que eu fiz lá, eu fazia tanto, que eu fazia ele já mecanicamente. Era mais uma zoeira. Era mais uma zoeira. E a minha faculdade estava lá. Eles estavam muito... animadíssimos. Então, o Jô me chamou... Você tinha um bom material e você tinha torcida. Então, você estava um pouco ajudava. mais... Sim, bom sim. material na minha cabeça, obviamente, que funcionava ali, porque eu nunca tinha escrito nada. Não, mas eu digo assim, quando a gente vai escrever uma piada pro palco, você testou, funcionou 5 Exatamente. vezes, é bom. Perfeito. Então, você tinha passado um grupo, todo mundo riu, é bom. Vou fazer então... lá na frente. Exatamente. E aí eu lembro de o Jô, você, o que você faz? Então, então tá bom, o palco é seu. E ele se afastou assim... E aí eu lembro de olhar aquela plateia zona toda, eu expliquei mesmo mais ou menos, então vou explicar, tem o Rui, tem a Vani, então eles estão em casa, aí eu comecei a fazer. E é meio caótico mesmo, é meio lunático aquilo que eu fiz. E a plateia levou tipo uns 30 segundos pra entender aquilo. E você pulando meio Chaves vendendo churros, né? Exatamente. Eu falava, o Rui não sei o quê. Vani acha que não sei o quê. O Rui vem para ser não sei o quê. Vani não sei o quê. E aí, eu lembro desse momento da plateia não rindo e uma angústia minha e, de repente, teve uma primeira risada. Com um palavrão, lógico. Teve um cocô, sei lá, um cagar, alguma coisa assim. Que daí teve um... Aí eu, opa, risada. Aí começou... Aí começaram a rir. E começaram a rir de cada piada que eu fazia. Eu fazia uma piada, ria. Fazia uma piada, ria. Aí o Bira riu. Aí acabou. Aí eu olhei pro lado, o Jô tava rindo. Aí carimbou, né? E aí, aí eu lembro assim, eu tava tão louco fazendo que eu lembro dessa imagem assim, eu fora de mim, me assistindo, eu me vendo fazer aquilo, eu olhando a plateia rindo, e aí eu lembro nesse momento a ficha caindo finalmente. Para usar essa expressão do século XII a.C. A ficha caiu. Ali eu olhei e falei, entendi. É isso que eu quero fazer da vida. As pessoas rirem. Eu quero fazer as pessoas darem risada. Eu sei fazer isso. E é assim que eu me sinto inteiro. Então, eu nem pensei, eu quero ser ator. Eu pensei, eu quero fazer os outros rirem. E aí terminou, todo mundo riu. O Jô veio, que coragem, você vai pra lá pro teu lugar e tal. Porque noção não tem, né? Parabéns pela coragem. Isso eu gravei em junho. E aí eu gravei em junho de 2002.
Aí eu saí de lá, imediatamente liguei pra minha tia no Rio e falei, tô indo pro Rio ser ator. Ela, como assim? O que é isso? Porque a família da minha mãe é do Rio. Eu sou carioca, a família da minha mãe toda é do Rio. E aí eu falei, tô indo pra aí. Eu já vi 2 escolas, eu vi a Cal na internet, a Casa das Artes Laranjeiras, Sim. de formação de ator, e vi uma faculdade de cinema e eu tô indo pro Rio. Ela, mas você falou com seus pais já? Eu falei, não. Ela falou, meu Deus, mas você não pode fazer, vai parecer que eu que tô falando pra você vir pra cá. Eu falei, não, eu tô indo, eu vou arranjar uma casa. E aí minha tia falou, não, você vai morar aqui comigo, eu vou dar um jeito aqui. Eu falei, não, mas não precisa, não, claro que você vai morar aqui, mas fala primeiro com seus pais. E aí eu fui avisando as pessoas, eu deixei meus pais por último, e foi muito curioso, porque esse meu jeito de ser, de fazer teatro, de ser engraçado, de narrar coisa, de fazer amonga, meus pais não faziam a menor ideia disso. Então, quando eu falei pra eles... Em casa você não era assim. Não, eles tomaram um susto. É como se agora a Cris, amanhã, falasse pra você, então, eu vou virar veterinária, tô indo embora. Aí você vai falar, mas da onde? Não, eu tenho uma clínica há 8 anos. Há 8 anos eu cuido de cavalos, eu castro boi. Aí você, caralho, como assim? Então, meu Então pai... foi até bom você tocar nesse assunto. E aí meu pai, eu lembro, meus pais eram separados, ainda são, e aí eu fui falar primeiro com meu pai, e aí eu falei, eu vou fazer pra você o que eu fiz no Jô. E aí eu imitei, fiz os normais pra ele. E eu lembro dele falando assim, ele falou, olha, eu não sei se isso é bom ou ruim, eu sei que isso é igual ao que eu vejo na TV. Então eu acho que você tem que fazer isso que você quer mesmo. Nossa, que incrível. Ele falou, agora é a hora, vai, você tem 18 anos, erra, qualquer coisa você volta. E aí eu fui falar com a minha mãe, que também tomou o maior susto da vida dela, falou, como assim? E aí eu imitei também pra ela. Eu falei, é isso que eu quero ser ator. Ela falou, mas você vai fazer o que com a faculdade? Vai trancar? Eu falei, não, eu vou abandonar, eu vou embora da faculdade. Não, mas é bom ter, eu lembro das minhas tias falando, não, mas não é melhor de repente, porque lógico, você não incentiva nenhum jovem a ir embora e largar tudo. Você É fala, bom ter um plano B. Calma, vou ter um plano B. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. E, assim, eu entendia que eu estava na minha razão, mas eles também estavam na deles de falar assim, mas tranca. Eu falei, não, eu nunca mais vou voltar para cá. Eu já achei o que eu quero fazer e é isso. E aí isso foi em junho. Aí eu me mudei para o Rio, aí tirei julho de férias, viajei com os amigos, só fazia despedida, todo dia tinha despedidas. Isso era aqui. que ano? 2002. Nossa, Tá. 2002. E aí- junho te dá umas loucuras, né? Em junho é a coisa que me... Menino, vamos sempre tomar cuidado com esse mês, tá? Junho o sol tá em É gêmeos. o seu aniversário, né? meu aniversário é 1 de julho. Então, é o seu inferno astral. Ah, pode ser. Mas Então. foi meu céu astral. E aí aí em agosto, eu lembro de... Na verdade, o meu mês é agosto. Depois eu vou explicar pra vocês. Tá. Aí eu louco, fui né? pra agosto, eu fui pro Rio, eu cheguei num domingo à noite, eu fui de carro, levando minhas tralhas toda. Aí eu cheguei lá, domingo pra segunda, eu cheguei na segunda-feira, tipo dia 5 de agosto lá. E já tinha aula no primeiro dia de aula de faculdade e da Cal. Na quinta-feira, passou o Jô. O Jô que eu gravei lá em junho não passava. Não passava. E eu ligava pra Globo, vai ter, não vai ter? Ó, Fábio, é um programa gravado, a gente não sabe. E eu não sabia nem se a minha parte é o ar. Porque eles Sim, podiam cortar. Ele podia ter adorado, mas não cabe no programa. E eles, depois de eu ter ligado 30 vezes, também falaram, tira esse moleque. E aí foi ao ar, na quinta-feira, passou. E o Jô era o YouTube da época. Todo mundo via Sim, no Jô as sim. coisas. Melhores do mundo estão aí pra dizer, né? Perfeito, Sim. Diogo Portugal. E aí, no dia seguinte, as pessoas... Caralho, todo mundo viu. Eu cheguei na casa, as pessoas... Cara, o que foi aquilo outro? Que coisa doida. O que era aquilo? Que maluquice, que legal. E aí, na segunda-feira seguinte... Ou seja, eu cheguei numa segunda, quinta passou no Jô, na segunda seguinte a Globo me ligou. Fábio, a gente viu você no Jô, a gente queria que você viesse aqui fazer um cadastro. Você pode vir aqui agora, hoje? E eu morava do lado da Globo, porque eu morava no Jardim Botânico. Eu falei, tá bom, vou. E aí eu fui lá na Globo, e aí cheguei, a moça até falou pra mim, nossa, Fábio, achei que você era mais velho, que o pessoal falou que você escrevia, que você fazia imitação, fazia coisa. Ela falou, mas o que é que você fazia? Deixa eu ver aí. Aí eu fiz mais uma vez os normais. E aí a mulher viu, e no que eu tava fazendo, passou uma mulher atrás, aí ela parou e ficou vendo, terminou, a mulher, que engraçado, divertido mesmo. Aí a mulher chegou e falou assim, cara, eu sou produtora de elenco dos normais. E eu tô indo pro Projac agora, porque tá tendo gravação. Quer ir comigo? Eu, tipo, caraca, em uma semana eu tô no Rio e de repente a produtora... Falei, quero. Ela, então vai me seguindo que eu vou conseguir a liberação pra você. Aí eu fui indo com ela até o Projac, longe pra caceta. Cheguei lá no Projac, a mulher me entrou, aí eu fui entrando, aí aqui nos estúdios, eu olhando aquilo, mágico, né? Que loucura, onde eu tô? Aí eu fui entrando no estúdio, aí a mulher... indo comigo assim, falando, eu não vi no João, mas todo mundo falou que foi muito divertido, muito legal. Aí ela passou pelo cara da maquiagem, assim.
Oi, tudo bem? Fulano. Olha quem tá aqui comigo, sabe quem ele é? Aí o cara falou, sei, o menino que foi no Jô e que fez o negócio. Todo mundo viu aqui. Que legal. Nossa, Aí ela passou pela mulher do figurino, tudo bem, olha quem tá aqui, a mulher. Ih, é o menino que foi no Jô e fez normais. Gente, todo mundo viu aqui. Vimos e tal. Tá bom. Aí eu entrei no estúdio, tava o Luiz Fernando gravando. Meu a Fernanda Deus. Torres não tava. Aí eu tava ali vendo aquilo ali, que loucura e tal. E aí terminou de gravar, o Luiz Fernando vem passando, olha pra mim e fala assim, você é o ator? Aí eu falei, não sei, porque eu não era. O que eu respondo? Aí eu falei, qual? Não. Ele, não, o que foi no Jô e fez os normais? Eu falei, sou ele, como é que era isso? E aí eu fiz os normais. Pro Luiz Fernando Pro Guimarães. Luiz Fernando Guimarães. E é muito doido, porque eu não imitava. Eu Sim. imitava, assim, o jeito. Aham. O texto tinha um DNA dos normais, que eu amava Mais do os personagem normais. do que imitar ele, Era. pessoa. Eu expliquei isso, me fiz ali a imitação, juntou a equipe pra ver. E aí terminou, ele achou, você tem mais textos e tal? Aí eu tinha levado uns textos. Ele, Eu deixa imprimi assim, pro tinha Jô, mas levado. tudo bem. E aí eu levei a fita constrangedora, levei os textos e deixei lá com a produção. A gente vai entregar para Fernanda Young, para Alexandre Machado. E eu voltei para casa, a mulher, tá aqui meu contato. Eu voltei para casa, tipo assim, cara, Desacreditado. aconteci. E aí nada mais aconteceu. E aí nunca entraram em Limbo. contato comigo, limbo. Aí eu me formei na Cal, fiquei 3 anos e meio. Aí fui. Porque lógico. Mas era pra você estar lá nesse momento. Você teve um chamado, na verdade, tu foi pro Rio. A sensação que me dá ali foi a prova de que escolhi o caminho certo. Se eu Mas agora acreditasse em você alguma segura a tua coisa... onda aí. Se eu acreditasse em alguma coisa, eu diria isso. É um sinal dizendo, É tipo Fábio... assim, é isso, mas ainda não. Mas ainda não. O que é maravilhoso. Essa voz pareceu a voz de Deus lá do Hermanoteu. Sim. Fábio. É o Chico Anísio, a Mas- voz de Deus. Você vê? E aí, mas foi a melhor coisa do mundo, porque realmente, assim, seria péssimo que ali eu fosse, porque eu não sabia escrever. Eu não era ator, eu não tinha nada, eu só tinha muita vontade. Então foi a melhor coisa que aconteceu foi eu me formar na escola de teatro, 3 anos e meio estudando, conhecer gente, porque eu não conhecia ninguém no Rio. Você acha que se você tivesse entrado naquele momento, se tivesse dado uma louca nela e falado, vem, você acha que você, poderia ter se queimado e ter desperdiçado uma chance? Provavelmente, porque eu era muito cru ali, eu não tinha, não sei o quanto também eu tinha a gente tem o vício da juventude, da verdade, da entrega, que é muito sedutor. Assim, quando você vê uma pessoa muito verdadeira, querendo fazer aquilo com muita vontade, a gente fica meio seduzido mesmo Sim. por aquilo. Nossa, que Sim. interessante aquilo. Mas eu não tinha muito para oferecer mesmo. Na verdade, eu fui começando a aprender a escrever quando eu entrei na escola de teatro. Porque daí eu comecei a escrever uns esquetes, eu comecei a escrever umas coisas loucas. Tive contato com teatro, comecei a ir a peças, E a a ler Cal é peças. referência, né? A Cal é totalmente referência, Sim. os professores incríveis. Aí eu conheço o Marcos Magela, é da minha turma. Então a gente começa a fazer umas coisas juntos e de repente eu encontro o Paulo Gustavo. E aí a minha turma era eu, o Magela e o Paulo Gustavo. E aí a gente começa a fazer palhaçada, a gente fica junto. E aí a gente começa a ficar um na casa do outro e fazer as nossas maluquices. Eu vi o vídeo que você postou na época que ele estava internado. Eu vi o vídeo que você postou de vocês zoando. Aquilo foi muito engraçado. Vocês na casa ali zoando. E, nossa, aquilo foi muito E engraçado. aí eu comecei a escrever pra mim e pro Paulo, porque o Marquinhos repetiu de ano, e o Marquinhos não acordava, ele não ia nos nossos ensaios, o Marquinhos era uma maravilha. E aí eu e o Paulo comecei a escrever, eu ia à noite, a gente estudava à noite, eu levava os escritos, porque não tinha WhatsApp. Então eu imprimia em casa e chegava lá, Paulo, olha o que eu escrevi pra gente, você é uma advogada com hipocondríaca e eu sou um mendigo, vai. E aí o Paulo lia ali na hora, a turma juntava pra ler e a gente fazia umas leituras, e o Paulo falava, não, isso aqui tem que ser desse jeito. Eu mexia para no dia seguinte levar, e a gente começava a trocar umas ideias e gravar sketch. umas coisas de sketch. Que E incrível. eu escrevia tanto sketch que daí umas outras, porque daí eu e o Paulo viramos meio um acontecimento na escola, porque eram os meninos engraçados, Ah, que não estavam tinha o tempo como não, todo né? fazendo alguma coisa. Então as pessoas começaram, as outras turmas que tinham acabado de entrar, começaram a querer fazer textos meus. Então eu escrevi uns esquetes para as turmas de teatro. Caramba! E eu era um aluno, então foi um acontecimento. Então isso foi uma maravilha, conhecer essa gente toda. E aí eu me formo na escola de teatro em 2005, com o Paulo, fazendo a mesma peça com o Paulo, fazendo o mesmo personagem. Eu fazia o João Ternura jovem e ele era o João Ternura que estava num limbo. Fiquei até emocionado agora. Porque a mulher era muito... Foi muito esquisito o que aconteceu esse ano. E o Paulo fazia esse personagem, era muito curioso, porque a gente não contracenava, porque ele era eu do limbo, esse João Ternura que já estava num outro lugar.
E eu lembro que eles passavam um pelo outro se olhando assim. Mas o Paulo era um filho da puta, ele ficava no coxia e ele ficava me fazendo rir, porque tinha uma atriz que fazia comigo, que tinha uma hora que ela tirava a roupa e ficava pelada na minha frente, ficava o Paulo atrás sacaneando. Ela não via, era só me sacaneando. E a gente fazia esse mesmo personagem. Então era muito, muito louco, assim. A gente se forma em março e em maio a gente estreia uma peça nossa que eu fiz com ele, como eu e ele éramos uma dupla. E eu escrevi a peça chamada Infraturas, eram 8 esquetes, que eram os esquetes que a gente fazia para as pessoas, que a gente já tinha feito em Cabo Frio, tinha um festival de esquetes, a gente tinha feito lá um dos esquetes, que era do ovo, que foi muito curioso, porque era uma coisa muito louca, assim, éramos nós dois, assim, fazendo um humor, a gente se dava muito, e a gente fazia uma coisa que chamava muita atenção. E a gente foi fazendo esse festival de sketch, as pessoas ficaram loucas com a gente fazendo o ovo, uma coisa meio maluca, assim, o texto. Eles funcionavam muito bem. Muito. Juntos. E aí eu lembro que quando no final das apresentações todas, eles diziam quem são os finalistas. E aí tinham lá os 10 finalistas, e a gente não estava entre os finalistas, porque a gente era comédia, obviamente comédia jamais estaria entre os finalistas. E a plateia ficou revoltada. A plateia começou, ué, não tá o ovo, não tá o ovo, todo mundo começou, ovo. Aí a gente tava lá de fora, trouxeram a gente, as pessoas, o ovo. E aí os organizadores não sabiam o que fazer. E aí, gente, vocês querem o ovo? E todo mundo, Então tá, então eles estão na final também, todo mundo, E aí botaram a gente na final daquele troço, e a gente achando uma graça louca, ficando na casa do Marquinhos, que o Marquinhos tinha casa em Cabo Frio, com a família de Cabo Frio, então a gente ficava na casa dele. Ele não via porque ele não acordava. Tipo isso. E a gente ficava lá, então assim, foi muito louco isso, assim. Então, conhecer essa gente toda, porque daí eu vou formando o meu time também. Sim, as pessoas que eu conheço. Eu acho que isso que é muito importante de uma faculdade, é você fazer as amizades da tua área. Porque os meus amigos todos de São Paulo, que sou amigo até hoje, mas um é engenheiro, outro é advogado, outro é administrador. Que é bom também, humorista conhecer advogado é sempre bom, a gente gosta. Bom. Mas eu não era a minha turma, e de repente eu faço a minha turma. Eu tô no teatro com o Paulo Gustavo, tô ali com o Marquinhos do lado sempre. E conhecendo gente. E quem estuda teatro geralmente é porque realmente vai seguir naquilo. Médio, sabia que não? A gente, na nossa turma, provavelmente 70% um era dentista, um era médico, um era não sei o quê. Mas assim, talvez tivesse o sonho de fazer, mas a vida é muito dura. Não dá pra você... Eu tive a sorte, eu era super privilegiado. Eu morei na casa da minha tia, não precisei pagar conta nenhuma. Meus tios pagavam todas as contas pra mim. Então eu podia ficar escrevendo esquetes de madrugada, e acordar tarde, fazer cursos e ficar fazendo maluquice com o Paulo Gustavo, entendeu? E uma outra coisa que acontece também é que, diferente de outras profissões, o ator mediano, o artista mediano, ele não consegue se sustentar tão bem. O que eu digo assim, um dentista pica, ok, ele vai ser muito pica, mas um dentista mediano, ele se sustenta legal. O artista é mais difícil se sustentar. Ele Sendo tá mediano, aí. exato, ele vai fazer, mas é muito mais difícil, né? Então, quando você conhece gente, é uma maravilha. É uma porque maravilha. Você conhece... Geralmente, quando eu vou assistir peça, eu adoro assistir peça de teatro, mas 80% de peças de teatro são horríveis. É horrível o teatro. Mas eu amo, eu sento na primeira fila, eu gosto até do sofrimento. E aí, geralmente... É gostoso mesmo, né? Eu amo. Você gosta de ver Open Mic? Como é que é? Open Mic, você gosta de assistir? Eu fico com aflição. Você fica mal, eu fico com aflição. Me dá agonia, mas eu vejo. Mas...